Esquemas de banco de dados. Um esquema, ele é uma definição de banco de dados especificada durante o projeto, armazenada no dicionário de dados. O esquema, ele raramente muda durante a vida do banco de dados. Trata-se da organização dos dados em um plano que mostra como é o banco de dados construído. O esquema, ele define tabelas, campos, relacionamentos, visões, funções e muitos outros elementos que compõem o banco de dados. As etapas do desenvolvimento de banco de dados são especificação e análise de requisitos, onde os requisitos são os documentos do qual você vai relacionar e fazer um mapeamento. Por exemplo, você quer implementar, uma empresa quer implementar um software de BI, de Business Intelligence. Então, é a equipe de requisitos que vai fazer a análise de requisitos, vai até o local, vai ver se realmente vale a pena implementar, quais são os atores, qual é o cenário, vai fazer todo um estudo, né, para poder gerar os documentos para a segunda parte, que é o projeto conceitual, baseados nos resultados dos requisitos. A terceira fase é o projeto lógico, que vocês já viram no slide anterior, onde ele expressa um modelo de dados como um relacionamento entre as entidades, os atores desse projeto. E por último, a quarta etapa é o projeto físico, é a especificação para armazenar e acessar o banco de dados, já implementando o banco de dados com as suas inserções de dados, os dados reais, e fazendo a manutenção em si do projeto. Nesse projeto físico já se usa o SGBD. As tarefas para modelagem. Primeiro, identificar os tipos de entidade, quais são os atores, o cenário do projeto. Depois, identificar os atributos. O que são os atributos? São as propriedades dessas entidades, ou seja, o nome, CPF, se for o caso de um usuário, nome, CPF, RG, né, o setor que ele trabalha. Depois, identificar os relacionamentos. O exemplo que nós demos aí dos funcionários e departamento, né? Quantos funcionários podem ser alocados no departamento? Então, são os relacionamentos entre os atores, as entidades. Depois, criar e associar as chaves. Quem é a chave primária de cada tabela, né? Quem é o identificador daquela tabela. Né? Depois, normalizar e reduzir a redundância. E, por último, desnormalizar para aumentar a performance. Após o levantamento dos requisitos, esses então são transformados em um modelo de entidade de relacionamento, o qual consiste dos seguintes elementos: as entidades, né, que são os atores, os relacionamentos entre as entidades e os atributos dessas entidades. O modelo é posteriormente refinado com o uso de técnicas específicas e finalmente implementado em um modelo de banco de dados físico. O modelo de diagrama, também conhecido como modelo de entidade de relacionamento, foi elaborado, estudado e criado pelo Dr. Peter Shen, que lista o quê? Lista as entidades, os atributos e relacionamentos que trazem informações sobre tipos de dados, as suas restrições, as descrições das entidades e outras. No diagrama de entidade de relacionamento, as representações gráficas associadas ao modelo de entidade de relacionamento ou parte dele. Os componentes do diagrama de entidade de relacionamento são: as entidades simboliza através do retângulo. O símbolo do relacionamento é um losango. Os atributos compostos de um círculo. O atributo identificador é um círculo preenchido ou achurado. Os relacionamentos, nós usamos a cardinalidade, né? A generalização e especialização, nós usamos então um triângulo, e a entidade associativa é um retângulo dentro de um losango. Entidade fraca, a gente usa um retângulo dentro de um retângulo. O relacionamento identificador, um losango dentro de um losango. Atributo-chave é uma elipse com tracinho tracejado embaixo. Atributos-chave parcial ou entidades fracas é uma elipse com pontilhados. Atributo multivalorável é uma elipse dentro de uma outra elipse.
Atributo composto é um atributo, ou seja, uma elipse com várias elipses interligadas. E o atributo derivado é uma elipse circuncisada, ou seja, não preenchida. Vocês podem ver nesse diagrama aí desse slide. Tá? Resumo. Vamos agora retratar os termos informais e os termos formais de um modelo de identidade de relacionamento. Tabela nos termos informais e em termos formais nós usamos a palavra relação. Então, uma relação entre duas entidades, ou seja, uma relação entre tabelas. Linha chamamos de tupla no modelo formal. Coluna é o atributo. Valor do campo é o valor do atributo. Valores possíveis em uma coluna, chamamos de domínio. Definição da tabela é o esquema da relação. Esse é os termos formais de um banco de dados. O que são atributos, professor? Atributos, eles descrevem as características daquela entidade, como, por exemplo, o fabricante, o modelo, a cor, a placa. Os atributos eles possuem tipos de dados, ou seja, os domínios, o nome e valor específico. Representando atributos. Os atributos podem ser representados por uma elipse, conforme eu já disse no slide anterior, contendo o seu nome, ligado à entidade que qualifica. Opcionalmente, podemos representar um atributo apenas pelo seu nome, ligado à entidade, sem utilizar a elipse, conforme está nesse slide. Os tipos de atributos podem ser de vários tipos: simples, compostos, multivalorados, determinantes, identificador, entre outros. Atributo simples, ou também atômico, não possui características especiais e são indivisíveis. Exemplo, nome de empresa, CPF, CNPJ. Atributos compostos é formado por índices menores, pode ser subdividido em alguns atributos, no caso, o endereço. Endereço de uma empresa, nós temos dentro do endereço a rua ou uma avenida,